Bem-vindos ao primeiro Simpósio Brasileiro de Enfermagem Online. Eu sou Paula Aparecida e vou estar aqui falando com vocês sobre as condições de trabalho como fatores determinantes do processo saúde e doença. Eu sou enfermeira, graduada pela UFES, sanitarista, pós-graduada pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, especialista em gestão pública pela UFES e também sou especialista em educação profissional em saúde pela ENSP Fiocruz. Aqui em Sergipe, eu faço parte da diretoria de políticas públicas do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, SESI, e no Conselho Estadual de Saúde, eu coordeno os trabalhos da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador. E foi através dessa comissão e do sindicato que nós arrecadamos as diversas denúncias que nos foram encaminhadas relacionadas às condições de trabalho que os trabalhadores foram submetidos durante a pandemia e que acabaram determinando o adoecimento e, em alguns casos, infelizmente, o óbito desses trabalhadores. Para a gente entender o cenário e a importância do tema, a gente parte para o Observatório de Enfermagem, que acompanha todos os casos confirmados em profissionais, tanto técnicos quanto auxiliares e enfermeiros. O registro que nós temos hoje é de 34.321 casos confirmados de Covid-19. E desses 34, infelizmente, nós tivemos 360 óbitos, o que é um número alarmante, nunca antes registrado pela história da enfermagem e que merece sim uma análise profunda e um estudo de cada um desses óbitos para se avaliar quais foram os fatores que levaram essas pessoas a chegar a um quadro tão fatal e evoluírem para óbito. No estado de Sergipe, até hoje nós temos o registro de 12 óbitos entre os profissionais de saúde no geral. Dentre esses 12, nós temos 2 enfermeiras, inclusive uma foi um caso de suicídio após o Covid, e a gente já tem estudos analisando esse risco de fadiga adrenal após um quadro de Covid. E isso nos leva a levantar um alerta para o que nós vamos ter lá adiante na situação do pós-Covid. Porque hoje nós estamos praticamente como os guerrilheiros que foram para o Vietnã, para a Primeira Guerra, para a Segunda Guerra, para a Guerra Fria, enfim, eles, durante o estado de luta, ninguém sente fome, ninguém sente sede, ninguém sente saudade, ninguém sente a lesão que sofreu durante o processo de luta. Mas quando passa a guerra e que você retorna para casa e começa a arrecadar tudo que você passou durante aquele período de estresse, né? É que você vai começar a apresentar os transtornos psicológicos. Então, infelizmente, a perspectiva que se tem para a enfermagem no pós-Covid, infelizmente, não é das melhores. Ou a gente começa a trabalhar desde agora com as equipes de humanização e aprendamos a ligar o alerta cada vez que um colega apresentar um estado depressivo, ou a gente vai ter uma fatalidade lá na frente, né? Desses 12 óbitos também nós tivemos 4 técnicos de enfermagem. Então, isso nos leva a acreditar que certamente existe um fator
relacionado ao trabalho e ao contato com o paciente. Evidentemente, a enfermagem é quem passa mais tempo lidando, dando banho, aspirando, é quem é mais submetida ao risco durante essa pandemia. Apesar da gente ter o sistema de aspiração fechado, a gente precisa lembrar que o mercado ele não estava preparado para tantos pedidos ao mesmo tempo. Então, o que a gente usava de sistema de aspiração fechado, que não gera o risco de aerosol, ano passado, se a gente for comparar o consumo do ano passado e o consumo deste ano, é totalmente surreal. Então, o mercado não estava preparado para isso. Então, nós tivemos momentos em que não tinha o sistema fechado e que o paciente estava precisando ser aspirado e a gente precisou abrir o tubo e fomos expostos. Então, a enfermagem é evidentemente a categoria, uma das categorias mais expostas ao Covid-19. Para a gente analisar os fatores em geral, eu gostaria de começar pelo aerosol aprisionado. Então, quando a gente analisa a situação das unidades de saúde, o que nós temos hoje? Nós estamos com vários pacientes tossindo o dia todo, gerando aerosol, e esse aerosol está aprisionado na unidade sem conseguir sair, ou por alguma janela, ou por algum exaustor. Porque mesmo onde tem janela, elas foram fechadas para poder ligar o ar-condicionado. E o ar-condicionado, ao contrário, ele está gerando, se ele não for um ar-condicionado de alta filtragem, ele acaba sendo mais um fator de risco, mais um meio de circulação do vírus. E isso a gente conseguiu perceber quando um dos primeiros óbitos foi de um profissional farmacêutico, que nem sequer estava na assistência direta aos pacientes. Então, o alerta foi ligado e a gente levantou aquela interrogação. Então, assim, a gente sempre estava com medo de que quem iria adoecer seria a linha de frente que está ali diretamente participando da intubação. E quando a gente vê uma pessoa lá longe da farmácia indo a óbito, isso nos faz entender que tem alguma coisa no ar. Não é somente ali no setor que está diretamente com o paciente. Esse aerosol ele está caminhando pelo hospital. E aí, uma das condições que a gente precisa se preocupar dentro do hospital é a instalação de exaustores para poder puxar esse aerosol, ou a gente adotar as medidas que Florence adotou em 1852 no Hospital Lariboisière, em Paris, onde ela acreditava na teoria miasmática, porque ela percebia que, claramente, os pacientes que estavam em ambientes arejados e expostos à luz solar, eles tinham uma recuperação muito melhor do que os outros pacientes que estavam do lado do hospital, que era enclausurado e não tinha ventilação. Então, isso fez com que ela adotasse medidas para ventilar todo o hospital. E além da ventilação e além de ter o cuidado de expor os pacientes ao sol, levando o paciente ao pátio, ela também teve a preocupação de criar um plano de alimentação e se certificar de que aqueles pacientes estavam com o sono e repouso regulares. Por que que isso é tão importante quando a gente fala em saúde do trabalhador? A gente se preocupa muito com a dieta do paciente, mas acaba esquecendo a nossa. A gente se preocupa muito em registrar se o paciente dormiu bem, está com sono e repouso regular,
mas não nos preocupamos com o nosso. E o quadro que a gente tem hoje na enfermagem, a gente conta de dedo quem é que tem um único emprego. A grande maioria sai de um emprego e vai direto para outro vínculo. E que horas você vai dormir? E será que isso não está interferindo na sua imunidade? Então aí a gente volta lá para as notas e observações de Florence, né? Que lá atrás ela já entendia que se você não dormir bem, você não vai conseguir se recuperar, porque a sua imunidade vai cair. E talvez esse seja também um dos fatores importantes da classe de técnicos de enfermagem, porque a depender do vínculo, se você tem um vínculo precário e que não te paga bem, você é obrigado a ter 2, em alguns casos, até 3 empregos. Porque tem gente que tem 2 vínculos oficiais, mas ainda trabalha como cuidador domiciliar, né? Não tem carteira assinada, mas é mais um emprego. Então, essas pessoas que dormem mal, elas estão com a imunidade comprometida, sem sombra de dúvida. Então, além do contato direto do paciente, esses profissionais também, eles não têm o sono e repouso regular. Quem quiser confirmar essas informações de Florence, ela deixou tudo registrado nas notas sobre questões que afetam a saúde, eficiência e administração hospitalar do Exército Britânico. É uma obra com cerca de 800 páginas, aonde ela relata cada medida que ela tomou e conseguiu reduzir, ela provou ao governo britânico que ela conseguiu reduzir a taxa de óbito de cerca de 40% para 2,2%. E isso é importante. Isso é uma coisa para a gente se agarrar e dizer assim, o que foi que ela fez de tão bom, que conseguiu resolver os problemas daquela época, e como a gente pode trazer isso para os dias de hoje. Porque muita gente diz assim, olha, mas se fosse tão fácil assim resolver a questão do Covid, a gente já tinha resolvido. Assim, bom, a gente só vai saber se a gente abrir a janela, né? Porque eu estou com uma dificuldade tremenda para conseguir abrir as janelas do meu hospital, porque a sociedade moderna já se acostumou com ar-condicionado. E é extremamente um retrocesso chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu vou desligar o ar-condicionado para poder conseguir abrir a janela. Então, aí começa uma eterna discussão que a gente acaba deixando para lá. Mas o importante seria a gente conseguir abrir a janela para que o aerosol escapasse. O máximo que eu consegui foi abrir a janela do isolamento, que é o local onde a gente faz intubação de cada paciente novo que chega. Essa sim a gente conseguiu abrir, mas do restante do hospital a gente ainda não conseguiu. Tomara que as pessoas assistam a essa palestra e se sensibilizem, mas no momento a gente ainda não conseguiu desligar o ar-condicionado aqui do Hospital de Urgência de Sergipe. Isso é uma mensagem que eu levo para vocês, para vocês realmente refletirem. Será que Florence estava errada em abrir a janela? Será que não existe nada no ar que realmente esteja comprometendo a saúde dos trabalhadores? Então, essa resposta quem vai me dar são vocês mesmos. Um outro fator que a gente analisou foi com relação às máscaras.
Então, um dos maiores problemas que a gente teve foi sobre a tabela de padronização da OMS. A OMS padronizou que a N95 ela seria usada somente nas situações em que se gerasse aerosol. Seria intubação, extubação, aspiração e nebulização. Só que quando a gente vê um profissional farmacêutico indo a óbito, a gente percebe que não é somente o pessoal da linha de frente que está lá entubando que precisa dessa máscara. E o que aconteceu? Os demais setores ficaram sem direito à N95, né? Quem tinha juízo comprou a sua, mas o que acontece? Principalmente a atenção básica. A atenção básica é a porta de entrada. Então, quando se organizou o fluxo do paciente com síndrome respiratória, simplesmente disseram, olha, quem tiver com síndrome respiratória, procure a atenção básica, primeiro posto de saúde que tiver no seu bairro. Então, eu sou aqui a enfermeira que é referência para todo o bairro, né, para receber todo paciente que estiver tossindo. E tosse a gente sabe que gera aerosol, mas o máximo que me deram foi uma máscara cirúrgica. Então, isso gerou um fator de risco imenso para a atenção básica. Infelizmente, se não me engano, teve uma colega de Salvador, que era da atenção básica e foi a óbito, e subestimaram o posto de saúde, as unidades básicas de saúde. Acharam que somente iria gerar aerosol dentro do hospital. E os casos estão aí para contar que não foi somente no hospital que se teve esse risco de ser exposto a aerosol contaminado do Covid. Então, nós encaminhamos o questionamento para o Comitê Brasileiro de EPI e para a Fiocruz, e o que eles responderam foi que cada comissão de controle de infecção hospitalar, ela tem total autonomia para adequar a tabela de acordo com a sua realidade. Então, se eu sou CCRH e eu estou observando que no meu hospital, que deveria estar com a janela aberta, conforme as orientações da cartilha de proteção respiratória, e eu não consigo abrir as janelas, e esse aerosol está ali aprisionado, então eu preciso mudar a minha tabela de EPI. Eu preciso reavaliar de que forma eu vou proteger os trabalhadores. E mesmo assim, quando a gente vai analisar os EPIs, uma das maiores interrogações que a gente teve foi sobre a trama da N95. Então, a N95, aquela trama ali de fora, ela é maior do que o vírus. E foi isso que nós levamos para a Fiocruz e para o Comitê Brasileiro, né? O tamanho do vírus é 0,12 micron. E a trama da máscara é de 0,30, ou seja, a trama é maior do que o vírus. Mas nos foi respondido que mesmo com a trama maior, a máscara ainda tem mais 2 filtros impermeáveis e que não permitiam, impermeáveis e com ação de repelência, que não permitiam a entrada do vírus e que contaminasse os trabalhadores. Então, para a Fiocruz, a PFF2 ou N95 estão realmente adequadas. Mas o padrão ouro, se alguém perguntar qual é o padrão ouro para máscaras, é a PFF3, que a trama dela é de 0,02. Então, ela é
bem menor do que o tamanho do vírus, que é 0,12. É mais segura. PFF3 ou a P100. Ainda no tocante à máscara, nós tivemos o problema com relação ao prazo de validade de reutilização dessa máscara. Então, a CCH padronizou de 7 dias, mas esses profissionais não tinham aonde guardar. Então, muita gente acabou colocando no saco, jogando na bolsa para casa, né? E acabou sendo mais um meio de contaminação para essas pessoas e para suas famílias. Depois do surto entre os profissionais, foi que se adequou a guarda dos EPIs. Cada profissional ganhou uma caixa plástica, onde a gente guarda a máscara, o óculos e a face shield. Mas antes disso, muita gente se contaminou. Além de colocar no saco abafado, que você deveria perfurar, para não gerar um ambiente propício para a multiplicação de micro-organismos, além de colocarem no plástico, eles ainda levavam para casa. Então, essa máscara acabou sendo mais um fator de risco. O mercado não tinha como suprir, como eu falei, o mercado não estava preparado para fornecer a quantidade que a gente precisava. Pelo rótulo, o fabricante orienta que aquela máscara é de uso único, ou seja, ela é descartável. Não está escrito lá que pode usar 7 dias. Então, uma das maneiras de se reutilizar a máscara foi a gente guardando em papel e colocando nessa caixa plástica lá no local definido para EPIs. Depois veio a RDC 379, de 30 de abril de 2020, né, claro, onde no seu artigo 2º ela colocou que são dispensados da notificação à Anvisa para autorização de funcionamento as empresas que produzirem máscara e EPIs. Isso gerou um risco muito grande, porque apareceram vários tipos de empresas, picaretas, que vendiam máscara como PFF2, mas quando se abria não tinha filtro nenhum lá dentro. E claro que a gente fez denúncia, encaminhou e pediu para suspender a comercialização por essa empresa, mas até isso acontecer, muita gente foi exposta. Então, o fato da Anvisa retirar a obrigação de ter registro para funcionamento gerou mais um fator de risco para os profissionais, porque aí, teoricamente, ela jogou a obrigação dela nas CCIHs. Então, a CCIH que se virasse para confirmar se aquela máscara realmente estava dentro do padrão exigido para o enfrentamento de Covid ou não. E, mesmo assim, muitos fabricantes, eles não colocavam registro no rótulo se tinha eficiência de filtragem de partículas de 98% e eficiência de filtragem bacteriológica de 95%. É o mínimo que uma máscara que se chame de EPI para a Covid deve ter. E algumas não tinham esse registro. Então, é claro, a depender do gestor, alguns entregaram a máscara a si mesmo, outros não, outros barraram e recusaram a compra. Mas o que se sabe é que muitos profissionais foram expostos a EPIs com qualidade inadequada. Ainda
sobre EPIs, a gente gostaria de falar sobre a Face Shield, que ela tem um elástico atrás, onde ele é de difícil higienização e desinfecção. Então, se preocupava muito com a higiene e a desinfecção da parte do acrílico, a parte da frente, né? Mas e o elástico? Ninguém lembrava que ele podia juntar algum tipo de micro-organismo e ser um meio de contaminação, né? Apesar de que a gente tenta usar por debaixo da touca, mas quer queira, quer não, ele é uma parte sem padronização de qual é o tipo de desinfecção que a gente vai submeter esse elástico. Ou a gente vai jogar fora a cada procedimento, ou a gente vai encaminhar para o CME esterilizar o que vai ser feito com esse elástico. Ou a gente padroniza que não se compra face shield com elástico. A gente padroniza que se use o material totalmente que possa ser submetido à desinfecção, né? Lavável e que possa ser submetido a um processo de desinfecção. Tá? Esqueci de falar também que um dos problemas da